Olá, hoje a gente está aqui com o Marcelo Sampaio, ele é CEO da Hashdex. Marcelo, tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite. Legal. Marcelo, vocês entraram no mercado por meio de um índice. Qual que é o nome do índice? Hashdex Digital Assets Index. Por que vocês resolveram entrar no mercado vendendo um índice? Bom, eu estou nesse mercado desde 2011, que foi quando eu comecei a entender um pouco que existia uma coisa nova, comecei a me estudar e depois investir. E o que acontece é que nesse mercado eu vi um monte de coisa. Então, uma coisa interessante é que quando você ganha algum dinheiro, você não quer perder o dinheiro que você ganhou, né? Eu acho que uma maneira muito fácil de fazer isso era eu transformar esse dinheiro, então, ganho em ativos digitais em moeda fiduciária, em reais ou em dólares, né? Mas eu entendia que não era hora de sair desse mercado naquele momento, assim, porque tinha tudo para acontecer. Conforme eu ainda acho hoje, eu acho que esse mercado mal começou. Então, eu fui tentar arrumar uma resposta para isso, né? Como é que eu consigo melhorar o meu risco, né? Redear o meu risco de uma forma que continue sendo um investimento, que eu não saia desse mercado e que eu melhore minhas chances de apreciação no futuro. E aí eu me vi fazendo um índice, porque justamente a ideia, quando você pensa num Ibovespa ou num S&P 500, é a ideia de você comprar o mercado e não tentar acertar quem são os ganhadores da corrida, né? Então, basicamente, você fala assim, não, eu vou investir no mercado como um todo. E a forma como você faz isso é basicamente você comprar os ganhadores dessa história, assim, que são as empresas que mais se valorizam, as primeiras empresas em tamanho, né? Então foi exatamente o que a gente fez. Quando a gente, hoje a nossa tese de investimento, que a gente acha que esse mercado é extremamente volátil, e os vencedores ou as grandes soluções do futuro ainda não estão definidas, então o que a gente justamente falou assim, como é que a gente consegue resolver esse problema? E a forma foi justamente falando, olha, vamos criar uma forma para que investidores mainstream do mercado financeiro consigam ganhar exposição nesse mercado como um todo. Porque quando a gente olha esse mercado, e ele tem um tamanho assim, hoje na casa de 300 bilhões de dólares, a gente acha esse mercado muito pequeno para alguma coisa que, parecido com a internet, pode tocar em todas as indústrias, né? Então, qualquer valor, qualquer criação de valor que se dê dentro desse contexto é um número muito grande, né? Ou muito maior do que 300 bilhões de dólares. Então, a gente cria a forma que a gente fala assim, olha, investidores, a gente não sabe quem são os ganhadores, a gente não vai se prestar, a gente não vai, nesse momento da história, assim, tentar acertar quem são eles, mas a gente fala que ativos digitais têm um futuro em potencial tremendo e se você quiser ganhar exposição a ele, a melhor forma é que você compre o mercado como um todo, da mesma forma como você faria investindo num S&P 500, que você estaria comprando a economia americana, ou no Ibovespa comprando o Brasil. Marcelo, qual que é o tamanho desse mercado em termos de quantidade de criptomoedas? Nossa, o mercado é gigantesco, hoje são algumas milhares de criptomoedas, né? Então, você pega assim, se a gente quiser hoje representar o mercado, que é aquilo que eu estava falando, assim, você precisaria de alguma coisa em torno de 10 a 15 criptomoedas para ter alguma coisa perto de 90% do mercado, em termos de valor. E aí vocês analisam esse mercado e criaram o índice de vocês. Como é que funciona ele? Não, então nosso índice tem uma série de regras, eu posso tentar reconstruir ele rapidamente aí para vocês, mas é muito dentro do espírito de um S&P 500, na ideia de representar o mercado como um todo, através das melhores empresas ou dos melhores projetos, no caso de ativos digitais. Então pensa o seguinte, a primeira coisa que a gente faz para criar esse índice é que a gente credencia quais são as exchanges, quais são as bolsas de ativos digitais credíveis nesse momento da história. Então a gente tem regras, e todas elas públicas, que definem basicamente se essa exchange ela tem volume verificável, se ela é regulada ou se ela é autorregulada, se ela tem fundadores de reputação libada, credíveis, se ela tem o que a gente chama de Know Your Client, KYC, né? Assim, forte, um processo para justamente saber se o dinheiro é legal ou o cliente justamente ele vem com um background legal. E uma vez que a gente resolve isso, a gente parte de centenas de exchanges de bolsas e acaba com 11 nesse nosso último rebalanceamento. O índice ele rebalanceia a cada 90 dias. Quando a gente faz isso, a gente parte de milhares de criptomoedas e para nesse momento com 542, né? Esse é o nosso universo de interesse. Passado isso, a gente aplica um primeiro filtro, que é para você entrar no índice, você tem que ter pelo menos 0,25% do mercado, de representação do mercado, aí isso já cai para baixo de 30%. Você tem que ter aquela última ona lá, aquela 0,25%, ela tem que ter pelo menos 4 milhões de dólares de volume no intraday médio, né? Isso já cai para baixo de 20 criptomoedas. E da mesma forma que a gente credencia exchanges, a gente credencia também quem são os custodiantes institucionais credíveis no mercado. Então a gente cria um produto, né, que em regra de índice a gente coloca essa regra de segurança para justamente tornar esse índice parrudo, e a gente da mesma forma fala assim, olha, são essas empresas
para você entrar no índice, você tem que ter suporte a custódia institucional, quer dizer, você tem que ter instituições parrudas guardando, fazendo a segurança desse ativo digital. E por último, a gente não topa nenhum ativo digital que esteja o que a gente chama pegged a uma outra moeda. Então, toda aquela parte de stablecoins que representa dólar ou até o próprio Libra do Facebook, isso não entra no índice. A gente fala que se você quiser comprar dólar, você pode comprar dólar, você não precisa de um índice de criptomoeda para isso, ou de ativos digitais. Então, esse índice, nessas regras gerais, hoje, ele entrega 13 criptoativos, mas ele é rebalanceado a cada 90 dias, né? E esse número pode aumentar ou diminuir. Então, a lógica é que quanto mais o mercado se expande, mais criptomoedas você vai ter, quanto mais ele contrai, menos você vai ter. Como tese de investimentos, por que é melhor investir via índice? Isso eu não preciso nem ser eu dizendo. Eu acho que você tem figuras como o John Bogle, o Warren Buffett, né, que defende muito o índice como uma das melhores alternativas de investimento a longo prazo do mercado. Né? Ele fala, o próprio Warren Buffett fala que quando ele morrer, ele espera deixar toda a fortuna dele aplicada em índice no S&P para a posteridade. Não, mas a ideia é basicamente o seguinte, gestão ativa é um negócio difícil. Então, a grande maioria esmagadora dos gestores, por exemplo, dos Estados Unidos, perdem para índice. Né? E gestão ativa pode ser caro, né? Principalmente quando você coloca isso ao longo do tempo. Né? Então, o índice é uma forma barata que, ao longo prazo, tende a te entregar um melhor retorno. E para o nosso caso, principalmente no mercado com ainda muito desconhecido, é uma forma que a gente acha, uma tese de investimento melhor para quem quer ganhar justamente exposição a essa classe de ativos, mas o que a gente fala é no longo prazo. Assim, não tenta acertar timing em cima da história, porque assim, é uma coisa muito difícil. Ninguém sabe quanto essas redes valem, a gente só acha que ainda vale muito pouco para o que ela pode resolver de problema, e aí vai criar valor. Legal, Marcelo, obrigado. Muito obrigado, eu agradeço.